Síndrome do pânico, transtorno do pânico, paranoia, neurose, tudo isso tem raiz no medo exagerado. O papo de hoje é bem sério, vem comigo na lição histórica em nosso estudo sobre estoicismo. O tema da lição histórica de hoje é medo. Vamos primeiro entender que o medo é uma emoção raiz, é uma emoção necessária, nós precisamos dela. O medo natural tem a função de preservar a espécie, de deixar a gente esperto, para a gente se proteger, para a gente não cair em roubada. Contudo, quando o medo é exagerado em função de vários transtornos causados pela vida moderna, isso vira uma patologia, uma doença mental que causa muito estrago na vida das pessoas. Você por acaso conhece alguém com síndrome do pânico? Alguém da família, um amigo, ou você já passou por isso? A pandemia gerou muitas sequelas mentais nas pessoas. Quando a gente quebra a nossa rotina, quando a gente fica inseguro em relação ao futuro, a gente começa a alimentar algo chamado neurose, que pode virar paranoia. Tem pessoas que não percebiam que tinham isso. De repente, sofreram um ataque do nada. Um ataque assim que não entendeu o que aconteceu. Vamos primeiro fundamentar o que é síndrome do pânico, ou o que seria o quadro de paranoia. Uma pessoa com paranoia acha que tudo ao seu redor gira em torno dela. Paranoico é uma pessoa que desconfia de tudo e de todos. Normalmente não tem autoconfiança e tem dificuldade na vida social, principalmente no trabalho e em ambientes de pressão. A paranoia é uma patologia grave que pode progredir para ideias de perseguição, quando a pessoa acredita piamente que todo mundo está conspirando contra ela. Uma das doenças mentais modernas associadas à paranoia é o transtorno do pânico, ou síndrome do pânico, como está mais popularmente conhecida. Ela se caracteriza por crises de ansiedade repentina e intensa, com forte sensação de medo e mal-estar, acompanhadas de sintomas físicos e fortes dores por todo o corpo. Os ataques de pânico podem ocorrer em qualquer lugar ou momento, atingindo sua intensidade máxima em até 10 minutos e podendo durar até 30 minutos. Como já deu para perceber, o assunto é bem sério hoje. Então vamos lá, vamos dividir por etapas. Vamos entender algumas possíveis causas. Eu não tenho aqui um diagnóstico preciso. Aliás, a síndrome do pânico ainda está sendo estudada, mas nós podemos identificar o seguinte, né? Toda vez que a pessoa se sente ameaçada, o ser humano se sente ameaçado, ele evolui no medo. Ele coloca o medo num outro patamar. Nós estamos vivendo em uma cápsula de alta pressão, uma cobrança constante. A sociedade, as pessoas se tornaram carrascas delas mesmas. Elas colocam pressão sobre si, uma pressão muitas vezes desnecessária. Tudo isso vem do medo. Medo de fracassar, medo de não dar certo, medo do nosso trabalho, medo de faltar dinheiro, medo do futuro, medo de tudo. E esse medo frequente vai se transformando invisivelmente em um tipo de síndrome, em um tipo de paranoia que vai corroendo a gente por dentro, vai reprogramando a nossa mente para a gente ficar sempre assim, ó, em estado de alerta exagerado. O autoconhecimento nos leva a conhecer a natureza das nossas emoções e também o comportamento da nossa espécie. Como é que funciona? A antropologia explica. Pessoas com medos excessivos podem ter alguns comportamentos. Um deles é a paralisia. Então o medo pode impedir você de realizar os seus sonhos, os seus projetos. Outro comportamento natural do medo é a fuga. Você foge da realidade, não confronta aquilo que está acontecendo. Ou seja, vive uma vida de mentirinha para você mesmo, vive no autoengano. E o outro comportamento muito danoso para a sociedade é a violência. Pessoas que estão desesperadas, que estão com muito medo, partem para um comportamento mais agressivo. Vamos entender o que Sêneca nos ensina sobre o tema de hoje. E começa assim: o medo é uma profecia que se autorrealiza. Muitos são prejudicados pelo próprio medo, e muitos podem ter chegado a seu destino enquanto o temiam. O que ele quer dizer é que nós temos o dom de profetizar, de criar um medo imaginário e fazer isso acontecer. A gente tem tanto medo que tem gente conspirando contra a gente, que as pessoas estão falando mal da gente, que a gente começa a reagir contra essas pessoas que a gente nem sabe o que elas estão falando. Nosso comportamento acaba afetando o comportamento delas e isso gera um mal-estar. Nós somos os causadores do resultado do nosso destino em função de um medo imaginário trazido pela neurose e pela paranoia. É o tal do e se. Ah, mas e se acontecer isso? E se acontecer isso? E se pensar isso sobre mim? E se falarem isso? E se não der certo? E se acontecer isso? Então o medo me faz eu criar uma vida do e se. Eu fico plantando na minha vida hipóteses de coisas que eu não sei se vão acontecer. E pior, quando eu planto essas sementes de hipótese, elas vão germinando na minha vida. E eu vou enxergando, porque eu quero ver aquilo. Aquilo me faz bem. O medo faz eu conspirar contra mim mesmo. Então todas as sementes que eu plantei, eu começo a colher.
a minha vida começa a trazer os resultados negativos que eu profetizei. Aquilo que eu falei que ia acontecer, realmente está acontecendo. De repente, a minha esposa me abandona, o meu filho sai de casa, eu sou mandado embora, o meu carro quebra, eu falo, tá vendo? Eu sabia. Desde quando eu casei, eu já senti que ela não me amava. Ou o meu chefe, do jeito que ele olhava para mim, eu sabia que ele não gostava de mim. Uma hora ou outra ele ia me mandar embora. Só que eu não percebi que esse medo fazia eu ter um comportamento de ciúmes com a minha esposa exagerado, de controle. Com o meu chefe também, às vezes eu não respeitava o que ele falava, eu falava mal dele para os outros, eu criava um ambiente tóxico. Ou seja, o meu medo gera em mim comportamentos que prejudicam a minha imagem perante as pessoas. Eu acabo construindo inconscientemente um tipo, uma persona que é agressiva, que é cínica, que é sádica, ou seja, ela quer se prejudicar. Ela quer que tudo dê errado na vida dela para falar, tá vendo? Eu falei, eu não vim para esse mundo para dar certo. Tá todo mundo contra mim. Ela vive com essa conspiração. Parece que a vida dela é um grande drama. É um medo exagerado que traz essas sequelas que nós falamos. Várias síndromes de comportamento que pode levar a pessoa a se prejudicar, a prejudicar toda a vida dela, a partir para a exclusão social, a ficar isolada e se transformar numa pessoa idosa que ninguém quer conviver, ranzinza, chata, insuportável. E eu não estou profetizando que isso vai acontecer com você, com as pessoas que estão próximas a você. Eu estou trazendo um alerta muito sério para você identificar, para você perceber as suas emoções e entender que o medo é uma emoção necessária. Não adianta fingir que não tem medo, mas eu tenho que identificar se é um medo natural, um medo que está trazendo para mim um alerta para a vida, para eu ficar mais esperto, para eu cuidar melhor de mim e procurar uma saída mais inteligente e racional para lidar com esse medo, ou se é um medo exagerado, um medo que pode trazer um transtorno que às vezes eu não vou conseguir mais corrigir, um medo que vai inviabilizar a minha existência, a minha vida, os meus relacionamentos. Então lembre-se, se você ficar cultivando o medo imaginário, o que acontece? Tudo que eu cultivo, tudo que eu alimento cresce. Cresce, a tal ponto que eu perco o controle. E ao perder o controle pelo excesso de medo, eu tento controlar as outras pessoas, controlar todos os fatores externos para que tudo dê certo para mim, para que aquilo não aconteça. Só que no fundo, eu estou com aquela mensagem subliminar na minha mente. Eu sei que uma hora vai dar errado. Eu sei que vai acontecer. Estão falando mal de mim. Ninguém quer o meu sucesso. Todo mundo torce contra mim. E eu caio nas frases clichês. Quando a gente tá com problema, né, ninguém lembra da gente. Mas quando a gente tá bem, né, com dinheiro, que a gente tá feliz, aí a gente tem amigos. Cuidado. Lógico que isso aí tem uma certa verdade. Mas não é bem assim. Nem sempre as pessoas não estão perto de você porque elas não têm interesse em você. Simplesmente porque às vezes você mesmo se afastou. Então minha mensagem é: tome muito cuidado para não transformar o medo no seu combustível de vida, que uma hora isso pode explodir, se transformando em um transtorno ou em uma síndrome do pânico. Se você precisar de ajuda ou tiver alguém que você percebeu que tem esse sintoma, indique para um profissional. Busque rapidamente um tratamento, porque às vezes a reversão disso é quase impossível. A pessoa fica dependente de remédio, de terapia contínua. Beleza? Espero que você tenha aproveitado o vídeo de hoje. Até amanhã.